nosso profeta desta noite, pastor Juanito Carvalho Teixeira. Glória a Deus, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Então vocês vão ouvir a voz e eu vou ler na Bíblia Nova, eu já tenho a minha. Fazer a propaganda, pastor. Eu já tenho a minha, quem quiser é só passar na... Pastor, o senhor falou na... Como é que o senhor falou? Na banca não, pastor. Vamos falar na loja, né? Banca pega mal. Pela fé a gente fala na loja, quase um shopping. Mas já tem lá na lojinha, você pode correr lá, corre para não acabar. Mas eu queria que você, essa noite, abrisse o teu coração. Eu tenho um recado de Deus para você. Prometo que eu não vou levar mais de 15 minutos, porque eu sei que hoje o tempo está corrido. E aí alguns talvez pensem, mas só 15 minutos para a palavra? Meu irmão, tem coisas que a gente entrega até com 5, com 3, com 2, com 1, com um abraço. Esses dias eu encontrei um rapaz, e aí dei um abraço nele. E foi embora. E ele falou, pastor, o senhor fez a melhor coisa, tudo que eu estava precisando era aquele abraço. Eu falei, nada. Ele falou, pois é, mas aquilo mudou naquele dia, mudou a minha vida. Porque a pregação que eu precisava naquele dia era um abraço. Então a gente às vezes fica com aquele negócio, não, a pregação demorou muito ou a pregação demorou pouco. O que faz a diferença é o quanto eu quero receber de Deus. Quando eu decido receber de Deus, se é muito ou se é pouco, meu irmão, se é muito tempo ou se é pouco tempo, se é um abraço, se é só um olhar, Deus já fala e já faz a diferença. Então eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante. E eu vou ler só até o versículo 3, embora eu vá usar o texto todo, mas eu vou ler só o versículo 3, do 1 ao 3. E você gosta de anotar, anota aí, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. O tema da nossa mensagem de hoje é: não negocie a sua promessa. Não negocie a sua promessa. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu queria que você repetisse comigo o versículo 2, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quantos são uma bênção na mão de Deus? Quantos foram chamados para ser uma bênção? Todos nós fomos chamados, não fomos? Esse diálogo é um diálogo entre Abraão e Deus. Quando Abraão, eu creio, vou colocar nesse sentido, quando Abraão tem um encontro definitivo com Deus, e Deus naquele momento define a nova vida de Abraão como vai ser. Ele define como Abraão vai caminhar daquele momento, e ele dá uma ordenança a Abraão. Ele diz para Abraão duas coisas. Primeira coisa: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, esquece a tua vida passada, esquece a tua vida anterior, esquece que você tinha uma história antes. Esquece que você antes tinha uma história, e lembra agora que a tua história começa a partir de agora. Desse momento começa a tua história. E a segunda coisa que eu acho interessante, que Deus diz para Abraão: far-te-ei uma bênção. Em outras versões vai estar uma outra construção que vai falar: farei de você uma bênção. Talvez o texto ainda seja mais profundo ainda, porque eu creio que essa palavra Deus tenha falado para ele de uma forma especial. E talvez a melhor tradução fosse: transformarei a tua vida em um exemplo para outras pessoas, e por onde quer que você passe, você será uma bênção. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. E sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra, e mais poderoso nessa palavra? É que lá no Novo Testamento, depois que Jesus morre, ressuscita, os apóstolos começam a ensinar que em Jesus Cristo nós somos filhos de Abraão. Que em Jesus nós temos a herança de Abraão. E se ele diz lá na frente no versículo 3 que toda a geração dele vai ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas em nome, através da família de Abraão,
eu e você fazemos parte dessa promessa. Não fomos chamados para ser uma bênção? Não é esse o propósito de Deus com a nossa vida na terra? Não é esse o propósito de Deus com o chamado para cada um de nós? Não foi isso que Jesus falou para os discípulos em outras palavras? Vós sois luz. E é necessário que a luz esteja no lugar mais alto da casa. Porque se ela estiver escondida debaixo da cama, ninguém consegue ver a luz. Agora, onde a luz entra, as trevas saem. Por isso que a luz tem que estar em cima. Deus chamou a mim e a você para sermos bênção, para sermos canal de bênção para essa geração. Agora, sabe o que eu acho mais estranho? Nós, e eu não estou acusando de ninguém, estou falando nós. Sabe o que eu acho mais estranho em nós? É que nós negociamos muito fácil a promessa de Deus na nossa vida. A gente negocia muito fácil a promessa de Deus para a nossa família. A gente entrega muito fácil, de bandeja, as coisas que Deus tem nos dado. Igual ao nosso pai Abraão. Igual ao pai Abraão, igual ao pai Abraão. Sabe por que igual ao pai Abraão? Porque se você continuar lendo, e eu vou parafrasear o texto para você, se você continuar lendo o mesmo capítulo 12, fala que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, partiu para a terra de Canaã, chegou na terra de Canaã, se estabeleceu na terra de Canaã, e aí o texto diz que houve fome naquele lugar. E quando houve a fome, Abraão faz o quê? Rapaz, está tendo fome aqui, vou para o Egito. Aí tem o tal do Aedes aegypti que morde lá, né? Ninguém sabe por quê. Mas eu vou para onde? Para o Egito. Abraão recebeu uma promessa de ser uma bênção. Quantos receberam a promessa de ser uma bênção? Olha que interessante que Abraão fez. Recebeu a promessa. Se Deus faz a promessa, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria uma coisa e não faria. Se ele prometeu, ele pega e faz. Deus mandou Abraão para a terra de Canaã. E Deus permitiu que a fome viesse. E eu penso comigo e afirmo, através daquilo que eu creio, se Deus mandou Abraão para Canaã, e usando uma palavra do nosso apóstolo, o lugar onde ele colocou Abraão era para ser uma bênção. Se a terra inteira estava passando fome, era para Abraão ser luz e canal de bênção naquele lugar. Deus já sabia que a terra ia passar fome. Deus mandou Abraão para lá para abençoar aquela terra. Só que Abraão faz igual todo mundo. Sai da terra e vai para o Egito. Primeira negociação que ele faz com a promessa dele. Sai da terra e vai para o Egito. E quantas pessoas a gente vê na igreja saindo da promessa e voltando para o Egito? Indo para o Egito. Quantas pessoas a gente vê na igreja perdendo o foco daquilo que Deus tem separado para a sua vida, porque o mundo seduziu mais, porque o mundo está mais bonito, porque as coisas do mundo estão mais charmosas, porque no mundo tem isso, porque no mundo tem aquilo. Quantas famílias perdidas por causa do mundo. E a gente começa a negociar o nosso chamado, negociar a nossa promessa, negociar a nossa família, negociar a nossa vida e negociar até a salvação, por causa das coisas passageiras do mundo. Se Deus mandou a gente ficar no lugar, meu irmão, se Deus colocou você aqui na Filadélfia, se Deus colocou você aqui em Teresópolis, se Deus colocou você aqui no Brasil, esteja o problema que estiver, Deus colocou você para ser canal de bênção. Deus colocou você para ser uma bênção onde você está. Mas pastor, onde eu moro o senhor não conhece. Onde eu moro tem um centro de macumba em cima. O traficante mora embaixo. O chefe que o traficante estabeleceu mora na esquerda. Na minha direita tem outro traficante. E Deus me colocou no meio para ser uma bênção. Colocou, porque Ele quer usar a tua vida no meio desse monte de gente, para mostrar a luz dEle e para falar através de você, eles vão ser salvos. E aí a gente fica reclamando, porque tem todo mundo à nossa volta que não é bênção. Porque não é bênção quem está à minha volta, é verdade. Que você tem que estar num lugar onde ninguém é bênção. Porque você precisa resplandecer a luz de Deus através da tua vida. Agora a gente negocia a promessa.
A gente negocia o chamado, a gente negocia a unção. Deus me colocou num trabalho onde ninguém é crente. Que maravilha, você está reclamando. Olha a maravilha. Deus colocou você num trabalho onde ninguém é crente, porque Ele quer que você seja uma bênção naquele lugar. Mas sabe o que a gente faz? Negocia. Aí o cara que mora naquela casa, ele começa a pagar um aluguel mais caro que ele nem poderia pagar, só para sair daquele lugar, e vai para um lugar onde tem um monte de crente em volta dele. Só que chega lá, não consegue pagar o aluguel. Chega lá, não consegue ter dinheiro para vir para a igreja, porque se não conseguiu pagar o aluguel, acabou o dinheiro da passagem. E aí as coisas vão ficando uma atrás da outra. E aí a gente fala assim: não, porque Deus mandou uma tribulação na minha vida, mandou um vento na minha vida. Não foi Deus que mandou o vento, não, meu irmão. Você correu atrás do vento. Esses dias eu estava vendo na televisão os caçadores de tufão, caçadores de vendaval, caçadores de tempestade. Os caras correm atrás da tempestade só para fotografar e filmar. Tem crente que é assim. Tem crente correndo atrás da tempestade só para fotografar e filmar de perto. Deve ser para filmar o capeta de perto, né? Pá! Correndo atrás da tempestade. Deus coloca no lugar da bênção e o cara vai lá para o outro lado. Fica lá do outro lado, onde Deus não mandou estar. Aí depois quer jogar a culpa para cima de Deus. Não, porque Deus que não mandou passar por esse deserto. Deus manda passar por esse deserto. Às vezes Deus manda passar pelo deserto. Abraão também enfrentou um deserto para chegar em Canaã. Mas só que o deserto só dura muito quando a gente é rebelde. Porque deserto é só passagem. Deserto é caminho. Se o deserto está demorando, talvez você precise rever os teus conceitos. Porque deserto é só caminho. Israel só ficou 40 anos no deserto. Não foi porque Deus queria 40 anos de deserto. Foi porque eles foram rebeldes. Porque não ouviram a voz do Senhor. Pastor, que isso? Isso foi o que aconteceu. Não era o texto? Porque vocês me desobedeceram, essa geração todinha não entra. E a geração toda teve que morrer. 40 anos levou para morrer uma geração inteira. E eles no deserto. Todo mundo. Até quem não tinha pecado ficou. Porque eles perderam e negociaram a promessa de Deus na vida dele. Todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Agora, será que você tem negociado e o mundo tem sido mais valoroso do que a tua vida e a tua promessa? Só que um abismo chama outro abismo. Não é verdade? Olha como um abismo chama outro abismo. A gente começa negociando uma coisa que está lá no mundo espiritual. Só que é a essência. A gente negocia a essência. E quando a gente negocia a essência, tudo para nós perde o valor. Já viu isso? Que quando a gente negocia a essência, todas as outras coisas perdem o valor. Aí a gente começa a negociar até aquilo que a gente, aspas, diz amar mais. Quando Abraão está chegando no Egito, ele olha para Sara. Eu fico imaginando Abraão olhando para Sara e dizendo para ela assim: Sara, que coisa mais linda você é. E aí Sara se enche, né? A mulher, quando o marido começa a elogiar, né? Se enche. Você é muito linda, esses teus olhos maravilhosos, esse teu cabelo perfeito. Ele começa a elogiar Sara de cima e embaixo. E Sara toda feliz da vida. Eu fico imaginando Sara pensando: agora se cumpre a promessa do herdeiro. Aí Abraão olha para ela e diz: você vai ter que dizer que você não é minha esposa, você é minha irmã. O cara começa negociando a promessa e agora está negociando a família. O cara começa negociando as coisas espirituais e agora está negociando as coisas materiais. O cara começa se rendendo por causa de um prato de comida, seja lá o que for, por causa de uma fome, e agora está vendendo a esposa só por medo de morrer. Quer saber por quê, Sara? Porque se você e eu falarmos que nós somos casados, eles vão mandar a gente, vão me matar e ainda vão ficar contigo ainda. Eu não quero morrer. E aí o cara, porque fala que não quer morrer, negocia a família. Quantos casamentos acabaram porque esposa e esposo negociaram a sua família? Mas pastor, o senhor não conhece meu marido. Pastor, o senhor não sabe quem é minha esposa. Não sei, é verdade. Dentro da tua casa só você e ela sabem.
Mas vamos ser sinceros, a tua família, ela é tua família, e é lugar que você tem que defender e você tem que proteger. Falando para os homens agora, homens, nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que as mulheres são vasos mais frágeis. E quantas vezes nós, sacerdotes, entregamos as nossas esposas de bandeja para o inimigo? Quantas vezes nós, homens, entregamos nossas esposas para o inimigo, e às vezes o inimigo tem olhos azuis, às vezes o inimigo tem cabelo louro, tem inimigo que é um morenão sarado, tem inimigo que é louro, tem inimigo ruivo, tem inimigo de todas as cores, tem até inimigo do olho fechado. E a gente vai entregando de bandeja nossas esposas para os nossos inimigos, vai negociando as coisas, porque o inimigo é carinhoso, o inimigo é gentil, o inimigo é sensível, o inimigo é amoroso, o inimigo ouve, o inimigo tenta entender, e a gente é uma porteira, a gente não vale nada, a gente só bate, só humilha, só reclama. E aí nós, homens, só entregamos de bandeja as nossas esposas. Não é verdade? Só que nós somos sacerdotes da casa. Não foi Sara que pediu para Abraão, foi Abraão que declarou para Sara: Sara, entre viver e morrer, eu prefiro viver. Vira minha irmã de novo, e eu vou te entregar para eles. Vou te entregar. E as mulheres? A mulher sábia edifica, e a tola? Pois é. Pastor está me chamando de tola? Não, eu não. É a palavra. Eu só estou repetindo o que está escrito na palavra. Mas e as mulheres? Não, mulher não, pastor, mulher não. Olha o exemplo da nossa matriarca Sara. Logo depois desse episódio, ela não consegue engravidar. E a fé dela fica estremecida. O que ela faz? Abraão, deita com a minha serva Agar. Deita com ela, tem filho com ela. E quantas esposas entregando o marido para deitar com a Agar? E Agar às vezes é loura, é branca, é negra, é morena, é alta, é baixa, é gordinha, é magrinha. Tem um monte de Agar no nosso meio. E as mulheres entregando os maridos para Agar. As mulheres declarando: toma para você. Em vez de construir com sabedoria, permite que a tristeza, que a amargura, que o rancor, que a mágoa entre e destrua o coração. Mas pastor, você não conhece agora, você não conhece o meu esposo. Não conheço, minha irmã. É verdade, você também não me conhece, só quem me conhece é minha esposa, e graças a Deus tem dado misericórdia a ela para me aturar. Deus é bom na minha vida, mas você também não conhece a mim. Você não conhece a minha esposa. Cada um de nós tem o seu jeito de ser. E aí você vai falar: você não conhece meu marido? Não, não conheço. Mas você conhece mais do que eu. Deveria estar orando pelas fraquezas dele. Porque se você conhece tão bem, a ponto de dizer para mim que eu não conheço, então você tem conhecimento de causa para chegar diante do Pai e dizer: Senhor, o meu marido tem esse problema. O meu marido tem essa dificuldade. Me dá graça para resistir, me dá graça para aguentar, mas me dá sabedoria também, e move no coração dele. Porque da mesma maneira que os homens entregam as suas famílias, as mulheres também entregam. As mulheres entregam. Isso sem contar os filhos. Quantas vezes entregamos nossos filhos de bandeja para que o inimigo atue? Que isso, pastor? Eu amo meu filho, trago meu filho todo dia para a igreja. Todo dia eu estou na igreja, de manhã, de tarde, de noite, meu filho vem comigo. Tudo bem, mas o que teu filho está fazendo no celular? O que o teu filho está fazendo no tablet? Quando teu filho passa horas e horas na frente da TV, o que ele está assistindo? Aquele joguinho que ele está jogando lá no PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, seja lá o que for. Menos Atari não tem mais. Só Rafael que deu um Atari para a Rafaela, mas porque ele não quis gastar dinheiro. Esse Atari ele está guardando uns 6 anos, deve estar guardando uns 500 anos. Aí ele deu um Atari para a bichinha, coitada. Né? Mas fora isso, todo mundo dá um videogame mais caro. Não estou falando que é contra, que é proibido, não. Mas quanto tempo as crianças passam
na frente do videogame. E quais jogos teu filho tem jogado? Estava conversando com antes de começar o curso, estava conversando com uma criança. Aí ele, não, tio, mas não tem nada a ver isso não. É porque, eu falei, não tem zumbi? Aí ele me olhou sério como quem diz, como é que o senhor sabe? Aí tem. Zumbi é de Deus? Não. Então você não pode jogar, filho. Joga outra coisa. Joga futebol, joga basquete, joga ping-pong. Que agora tem até ping-pong no videogame, né? Joga essas coisas, mas não tem zumbi. Porque uma coisa que a gente, pastor, não é desinformado, meu irmão. Você pode até achar que a gente é desinformado porque a gente prega uma coisa que você não gostou. Mas desinformado a gente não é. Graças a Deus a gente ainda tem um apóstolo que ainda nos motiva a querer crescer mais. E conhecer e crescer mais. Mas desinformado a gente não é. Sei dizer para você os jogos que estão na moda todos hoje das crianças. Tenho certeza que o apóstolo também sabe. Sei dizer para você quais são os personagens. Posso não lembrar os nomes, mas sei dizer para você quais são os personagens. Quais jogos de videogame teu filho tem jogado? E a gente entrega de bandeja. Quais filmes os teus filhos têm visto? Com quais amiguinhos? Não é os amiguinhos aí da escola, assim, quais amigos? Quem é a família? De onde veio a família? A família de qual religião? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem criou? Se não foi o pai e a mãe, você sabe? Porque senão a gente entrega de bandeja nossos filhos. E quando a gente vê, a gente já perdeu. A gente já perdeu. Não podemos negociar a promessa de Deus na nossa vida. Não podemos negociar a promessa de Deus para a nossa família. Não podemos negociar a promessa de Deus no nosso ministério. Não podemos negociar a promessa de Deus. Que vale que Abraão voltou atrás. Que vale que Abraão se converteu. Que vale que Abraão, através de Abraão, nasceu Israel, a nação de Israel. Que vale que da nação de Israel veio a tribo de Judá, veio a tribo de Davi, veio a descendência de Davi, da descendência de Davi veio Jesus. Porque se ele não tivesse voltado atrás, Deus tinha chamado outro. Mas que vale que ele voltou atrás? Não está na hora da gente voltar atrás em algumas coisas? Não está na hora da gente parar um pouquinho de se achar teólogo demais, conhecedores demais, e realmente viver aquilo que está na Bíblia? Porque o que eu tenho visto nesses últimos dias é muito teólogo para pouco crente. É muita gente dizer conhecer teologia e não saber de nada. E tem o conhecimento de causa para falar. É muita gente falando que conhece teologia, mas na metade do caminho se embaraça por um monte de vereda. E aí quer ficar criticando, julgando, reclamando, murmurando. Mas vai ver a família da pessoa, vai ver a vida da pessoa. Como é que está? Negociando a promessa de Deus na sua vida. Chegou a hora de a gente parar de negociar a promessa de Deus, negociar a presença de Deus, negociar o chamado de Deus. Eu lembro que quando o Judson esteve aqui no carnaval, uma das frases que ele sempre marcava, chegou a hora da igreja brasileira, né? Ele falava assim, mas chegou a hora da igreja brasileira parar de negociar. Chegou a hora. Só que a gente já continua negociando, a gente continua reclamando, a gente continua murmurando, a gente continua falando e esquece que a promessa de Deus quer se cumprir na nossa vida. Nós fomos chamados para ser uma bênção e não uma maldição. Ser uma bênção e não uma maldição. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, vira para ela e diz: meu irmão, Deus chamou você para ser uma bênção. Deus chamou você para ser uma bênção. Agora olha para mim. Eu queria que você ficasse de pé e que você respondesse para você mesmo: olha para mim. Agora esquece quem está do teu lado. Se você está do lado da tua esposa, nesse momento, larga a mão da tua esposa. Não é que eu queira que você se separe da tua esposa, não, pelo contrário. É só porque a salvação é individual, só isso. Larga a mão da tua esposa. Se você está com teus filhos, larga a mão dos teus filhos. A não ser que seja criança de colo, aí não tem jeito. Se for criança de colo, não tem problema. Mas se for criança maiorzinha, deixa teu filho de lado.
E olha para mim. Responde para você mesmo. Como está a promessa de Deus na tua vida? Como está a promessa de Deus no teu ministério? O que você tem feito da promessa de Deus na tua vida familiar? O que você tem feito da promessa de Deus na tua vida financeira? O que você tem feito da promessa de Deus na tua empresa, você que é empresário? O que é que você tem feito da promessa de Deus na tua igreja? O que é que você tem feito da promessa de Deus com a tua salvação? Você e Deus, como é que está a promessa da salvação na tua vida? Feche teus olhos. Essa é uma reflexão nossa. Antes de falar para você, essa palavra já veio a mim pelo menos umas 4 vezes, porque eu já preguei essa palavra até lá em Nova Iguaçu, quinta-feira. Então não se preocupa não, ela antes de cortar, ela corta aqui. A espada, ela tem 2 gumes. Mas eu vou te dar alguns segundos para você pensar no que tem sido da promessa de Deus na tua vida. O que você tem feito da promessa de Deus na tua vida? Você está no Egito? Ou você está em Canaã? Teu marido ou a tua esposa está do teu lado? Ou já foi embora? Teu filho está na tua casa ou está fora da tua casa? Teu pai, como é que está o teu pai hoje? Como é que está a tua mãe hoje? Teu ministério, como é que está o teu ministério? Você, com você mesmo, como você está? Enquanto eles tocam esse louvor, reflete nessas coisas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A promessa dele na tua vida, nem esqueceu de você. Ele está aqui justamente para restaurar a promessa dele, restaurar a aliança. Agora a pergunta que ele quer que você responda é: você quer que ele restaure? Você quer que ele restaure? Se você quiser, coloca a mão no teu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, até porque essa noite nós temos muita coisa. Mas coloca a mão se você quiser a restauração daquilo, dos projetos de Deus na tua vida. Coloca a mão no teu coração.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar, continuar na Tua presença essa noite. E a Tua palavra veio, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, nesse momento, Senhor, nos ensinando e nos mostrando que não podemos perder a visão da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, que não podemos negociar a promessa, seja lá por que for, que temos que permanecer fiéis a Ti, ó Pai, permanecer fiéis ao Senhor em tudo, Senhor, que o Senhor nos prometeu. Pai, tem cada um dos meus irmãos aqui tem a sua vida particular, tem os seus projetos que o Senhor colocou nos seus corações, tem as suas próprias famílias. Pai, então em nome de Jesus, entra no coração de cada um. Eu creio, Senhor, que aqueles que têm colocado a mão no seu coração têm colocado porque realmente querem restaurar a promessa na sua vida, querem restaurar a família, o ministério ou alguma área que eles esqueceram que o Senhor tinha prometido e eles deixaram de lado. Pai, então em nome de Jesus, nesse momento, entra com a Tua cura, entra com a Tua restauração, entra, Senhor, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, restaura a alegria, Deus, em nome de Jesus, restaura a alegria do projeto nessa hora, restaura a alegria, Deus, em nome de Jesus, do chamado, restaura a alegria de estar na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor, e que possam estar completamente curados diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus, e daqui para frente, viver uma nova história na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Antes da gente terminar, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço que muitas vezes negociei as Tuas promessas, negociei o Teu chamado, mas nesse momento eu quero Te pedir perdão e quero Te pedir: renova as Tuas promessas na minha vida. Aquilo que eu permiti que o inimigo roubasse, me dá sabedoria e graça para reconquistá-las, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero selar essa oração nesse momento, no mundo espiritual, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos no céu, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, está ligado no céu. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós ligamos nesse momento essa oração e Te pedimos, Senhor, começa uma nova história a partir desse momento em cada um de nós. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a certeza da realização daquilo que o Senhor quer, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos e Te aplaudimos, Senhor.